Olá, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Mas também temos o texto de João, capítulo 20, 24 a 29. Neste último é porque hoje a igreja lembra ou recorda o martírio de São Tomé. Hoje é o dia de São Tomé. E é interessante nós percebermos que Tomé, ele vai ter uma participação muito importante na comunidade dos 12 apóstolos. E, principalmente no relato de João, nós vamos encontrar um Tomé que duvida daquilo que os demais estão falando sobre o ressuscitado. E ele também tem que passar por um processo de mudança de compreensão e, no mesmo tempo, de aceitação daquilo que a comunidade estava falando para ele ou partilhando para ele. Mas o mais importante aqui é nós percebermos que, dentro da teologia deste texto de João, nós vamos encontrar uma colocação muito interessante, porque a fé cristã, ela se afirma e se confirma em comunidade. Nós até podemos dizer assim, eu vivo a minha fé individual. Para o cristão, a palavra fé individual, na verdade, não existe. E isso também vale para aquela fé intimista, só eu. A fé cristã, dentro de toda a sua configuração, desde a origem, ela é sempre apresentada comunitariamente. Jesus, ele chama pessoas para que possam fazer parte de seu grupo, de sua comunidade, não para que cada um viva o seu egoísmo na fé, mas sim que partilhe a sua fé, partilhe as suas vidas, ou seja, façam com que a comunidade possa ganhar dimensões na sociedade e a sua mensagem também. Então é importante que nós, cristãos, possamos dizer que nós temos uma fé, então, pessoal, que fala. Pessoal, mas ela está ligada à fé comunitária. E a fé comunitária ligada com a nossa fé pessoal. Nenhuma nem outra, elas se dissolvem, ou seja, estão desconectadas, elas estão associadas. E isso que é importante que percebamos. Porque muitas vezes nós podemos perceber e até ver e saber, conhecer cristãos que buscam geralmente uma fé muito voltada para ele mesmo. A fé, ela é sempre comunitária, ela é sempre para o todo. É a mesma coisa quando nós entramos no campo da graça. A graça não é um dom de uma, duas pessoas. A graça é para todas as pessoas. Então é importante nós percebermos a trajetória de Mateus e no texto ele duvida. Ele quer saber, ele quer tocar, ele quer sentir, ele quer ver a presença de Jesus. Mas como que nós podemos então tocar, podemos colocar a mão nas chagas e podemos ver esse Jesus que se faz presente de novo na vida ou no meio do povo? Mateus perceberá quando ele estará de novo na comunidade. Por mais que no início ele não acredita nos demais amigos e amigas que disseram para ele, olha, nós vimos, ou melhor, nós vimos Jesus. Ele vai duvidar. Mas isso a comunidade já havia feito com Maria Madalena e as outras mulheres. Quando elas chegam lá no cenáculo e dizem para os discípulos e discípulas, nós vimos Jesus, os discípulos vão duvidar. Como que Maria Madalena ou as demais mulheres foram ver Jesus? Ainda mais naquela época, num contexto machista, onde a mulher ela era vista com desprezo e ela não tinha a voz de defender algo que ela havia presenciado. Na cultura judaica, eram precisas duas mulheres para que algo contado fosse verdade. Mas aqui, quando nós vemos então o Mateus duvidando, temos que entender que essa dúvida não quer dizer que Mateus não esteja confiante ou não esteja firme na sua fé. Mas sim, é uma maneira que a comunidade também encontrou para dizer que Jesus está presente no nosso meio e que o ressuscitado é o crucificado.
E tocar esse crucificado ressuscitado, ou ressuscitado que agora está no nosso meio, é tocar a humanidade da comunidade e, no mesmo tempo, a humanidade daqueles que estão chagados, machucados por N situações. E aí, utilizando essas questões de sofrimento, de dores, os chagados da sociedade, nós então podemos ler o texto de hoje, que é o de Mateus. Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17, que diz assim: Naquele tempo, então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam. O vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Veja, então, a profundidade desse texto, meus amigos e amigas, e como que a teologia nos ajuda, então, a entender e a vivenciarmos o que Jesus está partilhando com seus discípulos. Mas é interessante que nós vamos encontrar os discípulos de João e, no mesmo tempo, os fariseus questionando Jesus. E quais são os discípulos de João? Ou quem são os discípulos de João? São os seguidores de João Batista. Aqui é importante nós sabermos que João Batista, ele se localiza, podemos dizer assim, no profetismo. Ou seja, ele ainda está no Antigo Testamento. João é um personagem do Antigo Testamento. Por mais que nós vamos dizer, mas ele não está aqui no Novo Testamento? Mas o que o faz do Antigo Testamento não é a sua localização nesse contexto do Evangelho ou da teologia do Novo Testamento. O que o faz é porque ele é um profeta e a sua estrutura religiosa ela ainda está fundamentada no judaísmo antigo. O jejum. O jejum é uma expressão e, no mesmo tempo, é uma vivência dentro dos preceitos judaicos. Veja, Jesus não está desmerecendo ou dizendo que o jejum não tem nenhum valor. Mas Jesus está dizendo que o mais importante do que o jejum é fazer da nossa vida uma festa de casamento. Mas como assim uma festa de casamento? É que naquela época o casamento levava ou durava 8 dias. É só nós vermos as bodas de Caná. É claro que ali há uma expressão teológica nas bodas de Caná, mas é para mostrar que as festas haviam muitas comidas e bebida, muito vinho. Mas aqui não quer dizer que eles comiam e bebiam até perder a sua consciência. Aqui o festejar, o comer, o alimentar-se, estar junto com o noivo, é fazer com que a estrutura da comunidade não seja uma estrutura rígida. Fazer com que o jejum agora seja uma partilha, onde todos possam alimentar-se. O jejum ele é importante, mas a prática de Jesus é fazer com que o jejum transforme-se em doação, em partilha. Vejamos, meus amigos e amigas, num mundo, num Brasil e no mundo, com tantas pessoas necessitadas ou passando fome, falar ou obrigar, porque dentro do judaísmo, daquele contexto, se obrigava as pessoas a fazerem jejum. Como que uma pessoa faminta, ela
deve ser obrigada a fazer jejum porque é um preceito religioso. Não tem sentido cristão isso. Isso é contra a compaixão e a misericórdia divina. Jesus veio trazer a superação da justiça. E o que é interessante é que a justiça que vem da misericórdia divina faz com que todos pertencem ao reino de Deus, ou ao reino dos céus, como fala o Evangelho de Mateus. E o reino de Deus e o reino dos céus é um lugar onde todos vão alimentar-se e vão viver dignamente. É esse o reino. A preocupação de Jesus e até mesmo de quem escreve o Evangelho da comunidade então matiana é nós percebermos que o jejum ele é muito mais do que você não comer algo, deixar de comer algo. Jesus ele vai fazer então esse questionamento para a comunidade e a sociedade da época, dizendo que não se coloca um remendo novo em um tecido antigo ou velho. Aqui ele não está desmerecendo também o Antigo Testamento, mas ele está dizendo que esse pano novo, ou esse retalho de pano novo, remendo, é o próprio Jesus. Então a comunidade não vai costurar esse pano no Antigo Testamento, ou nas leis do Antigo Testamento, porque senão o novo remendo pode rasgar o tecido velho. Para dizer que Jesus tem a liberdade e a autonomia de constituir-se por aquilo que ele é. Ou seja, por mais que Jesus fosse alguém anunciado pelos profetas, dentro da teologia dos profetas ou do profetismo, Jesus ele não se encaixa dentro dessa estrutura que é o pano velho, porque ele é o novo que veio transformar todas as dimensões ou as realidades daquele momento e daquele povo. E assim é interessante nós percebermos que Jesus também faz a comparação que ele é o vinho novo que não se encaixa dentro dos odres. Porque tanto o pano antigo ou velho e no mesmo tempo os odres antigos é a estrutura judaica das leis, dos preceitos, do radicalismo. Porque João Batista, vejam, o João Batista ele também acreditava numa divindade punitiva. Ele dizia que ai de vós, né? Olha, essa expressão ai de vós, por mais que Jesus vai falar em Mateus o ai de vós, mas é por outro caminho. O pedido de Jesus, ou a fala de Jesus, é para que nós entendamos que a justiça divina, ela é sempre pautada na sua compaixão e na misericórdia. Nos leva ao perdão, nos leva então a esse compromisso, essa mudança de vida, uma mudança vital para nós vivermos profundamente uns com os outros como irmãos. Se antes o João Batista falava que haveria um castigo vindo por parte de Deus se as pessoas não se convertessem, veja, essa leitura ou essa visão de mundo e de religião e de Deus também foi de Jonas. O profeta Jonas acreditava que Deus, ou Javé, teria que enviar um castigo para a cidade de Nínive. Ele não queria essa mudança da cidade, ele queria que a cidade fosse simplesmente apagada, queimada, destruída. E essa visão também está com João. João acredita num juízo final tremendo, horrendo, cruel, podemos dizer assim. Mas Jesus tem outra didática. A sua mensagem é a boa notícia. Lembremos que lá no capítulo 25 de Mateus, quando ele vai falar do juízo final, e é importante nós percebermos que o juízo final que Jesus nos apresenta é um juízo de compromisso e de responsabilidade um com os outros. Então, se Jesus é o pano novo e no mesmo tempo o vinho novo, ele tem que ser colocado dentro de um pano novo para que não haja esse rompimento, esse romper, esse rasgar, e no mesmo tempo que não exploda os baris velhos ou antigos com o vinho novo. Jesus, ele tem então um projeto que é um projeto de vida e vida em abundância. Há uma ligação com o Novo Testamento, mas o Deus do Antigo Testamento, a partir do ensinamento de Jesus, ele ganha uma nova
representação ou representatividade. E aqui, estar presente na comunidade, estar presente nessa mesa de convidados, é para que nós possamos partilhar, acima de tudo, a vida e criarmos uma comunidade, uma sociedade de irmãos. Por isso, fraterna, a fraternidade. E quando ele diz que, mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles, o evangelista, ou quem escreve, está enfatizando já a paixão e morte de Jesus. Se esse noivo é o Jesus, noivo é aquele que vem para formar um novo pacto, e a noiva é sempre a comunidade. É interessante nós percebermos isso. A noiva é uma representação simbólica que se utiliza para explicar. E então ele será tirado porque Jesus será morto, ou seja, ele será assassinado. E aí então eles vão jejuar. E aqui esse jejum, ele está ligado até mesmo à questão do luto que o texto vai falar, né? Como pode então, num casamento, os convidados fazerem luto? Porque Jesus ainda está em missão, ou seja, está vivo. O luto e o jejum virá depois, quando eles encontrarem-se então na tristeza, na solidão. E aí nós vamos ver que é preciso que a comunidade experimente de novo aquilo que ela vivenciou com Jesus, para reorganizar e, no mesmo tempo, reanimar a comunidade e reanimar o compromisso de levar a mensagem cheia de misericórdia e de compaixão de Jesus. O preceito, ele é interessante, mas quando este preceito ele se torna uma obrigação que causa danos para a pessoa, nós temos que repensar o preceito. Jesus não colocou nenhum preceito que nos machucasse, mas sim, o seu ensinamento é sempre de vida, e vida em abundância. Que Jesus nos ajude, por intermédio de São Mateus, ou melhor, São Tomé, que hoje a igreja então lembra, recorda, para que nós possamos entender qual é o nosso papel na sociedade e qual é também o nosso compromisso com a vida e pela vida. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Que o Deus de Jesus Nazaré nos abençoe e nos guie. Um grande abraço a todos e a todas.